latim plural de quando em quando quase não há quantidade que se medir, qualidade que se expressar. Então, com relação a esse ponto, acho que a primeira questão é pensar se de fato a ciência interfere modificando a relação da criança com o saber, né? Como um aspecto aí que, como eu disse, a gente está se debruçando sobre ele. Primeiro, acho que é importante localizar a diferença fundamental entre o saber no discurso da ciência e o saber, por exemplo, no discurso psicanalítico, no discurso do inconsciente. Da ciência, nós temos aí um saber supostamente capaz de recobrir o real. O saber e o real coincidem para a ciência, há um saber e o real. Enquanto que, para a psicanálise, estamos lidando com um saber que é enigmático, né? O saber é um enigma, ele é parcial, ele nos chega sempre aos pedaços, né? É impossível de ser totalizado, né? Mesmo porque ele diz respeito a uma verdade impossível de ser toda dita, né? Então, o que a gente vem observando, sobretudo na clínica, né, é como que esse saber da criança, que foi, como eu disse, tão importante para a descoberta freudiana, acaba ficando sem lugar, ou sem valor, sem prestígio diante da dominação do discurso da ciência, né? Exatamente porque ele é um saber não universalizável, né? Ele é da ordem do particular, até mesmo singular, né? É um saber que ela constrói a partir do que é transmitido pelo outro, transmissão essa que implica no mal-entendido, um mal-entendido estruturante da relação da criança com o outro, e que a gente sabe que no discurso da ciência espera-se acabar com o mal-entendido, né? Bom, mas é preciso, a meu ver, destacar essa importância do saber infantil para a psicanálise desde Freud. Freud descobriu e encontrou uma criança que ele próprio considerou um sujeito investigador por excelência. A criança como aquela que constrói teorias, mitos, né, as teorias sexuais infantis, e que tem um papel fundamental de organização do corpo, né, da organização psicossexual da criança. É um saber cuja matéria é o corpo pulsional, né? É a partir daí que a criança vai tecer articulações no campo da linguagem para, de algum modo, responder ao seu lugar, ou interpretar o enigma do seu lugar no desejo do outro. É isso que Freud nos mostra, por exemplo, paradigmaticamente no caso Hans, como que ele constrói, produz uma série de mitos para dar conta do real, do encontro que o coloca diante do real enigmático, que diz respeito não só à sexualidade, ao gozo sexual, mas que diz respeito à sua origem, à existência, né? Falar do saber da criança para a psicanálise me parece que é valorizar uma pergunta que Freud considerou a primeira e fundamental desse saber, né? De onde vêm os bebês, né? A questão enigmática para o ser falante, e que é a partir da experiência pulsional, né? A experiência do corpo pulsional, que a criança vai articular uma resposta sobre isso, né? Uma resposta que tem erros, diz Freud, mas que todas elas contêm um fragmento de verdade. É super interessante aí a relação do saber infantil com a verdade, né? São teorias construídas a partir da experiência das pulsões parciais, né?
um pouco aí aquém da descoberta da diferença de sexos, né? Então, algo do saber sobre a verdade fica aí apontado. Mas, enfim, a ideia de Freud é que os impasses do saber infantil, né, ou a elaboração dele estaria localizada na dimensão edipiana. Ou seja, a passagem pelo Édipo, né, e pela castração seriam fatores organizadores, né, aí, do saber infantil. Passagem fundamental para que a criança se liberasse então um pouco desses enigmas que a ocupam e pudesse então se inserir num saber, digamos, mais da cultura, do campo social, das escolas, né? Freud vai dizer disso, o período de latência, né, como esse período onde esse saber, primeiro, tem um destino e é substituído, o recalque é um deles, e pode ser substituído, né, pelo saber disponibilizado pelo outro no campo da cultura, fora do circuito familiar, enfim, isso é o que Freud nos mostra. Tá, mas e a criança contemporânea? A gente localiza aí uma série de impasses na relação ao saber, a inibição do saber, por exemplo, é um deles, né? Mas acho que a gente pode localizar em Freud uma espécie de clínica dos impasses na relação com o saber, né? E a leitura, a chave de leitura para esses impasses, de acordo com Freud, seria, como eu disse, Édipo e castração. Bom, mas com Lacan, eu acho que a gente tem elementos para pensar para além, né, dessa elaboração freudiana, né? E isso é o que a gente tem investigado, né, sobretudo a partir de um texto do Miller muito interessante, né, que se chama O Saber da Criança, né, onde ele vai definir, para mim de maneira inédita, o que ele chama de saber autêntico. Ele define o saber da criança como um saber autêntico. E ele não está aí se referindo exatamente da mesma forma ao que o Freud fala, por exemplo, desse saber contido nas teorias sexuais infantis, né? Por quê? Porque Miller vai destacar para a gente a dimensão do saber mais correlacionada ao desejo, aliás, ao gozo do que ao desejo, né? Se a gente puder fazer essa separação, né, de um saber que vem interpretar o desejo do outro e de um saber que vem em busca da regulação do gozo, da limitação do gozo, mas numa situação onde o sujeito está desamparado do outro, né? Então, o interessante aí, eu penso, da nossa investigação é pensar como fica essa relação ao saber no tempo do outro que não existe, né? Mediante o declínio da autoridade do pai, né, que tem nos seus representantes exatamente a figura do saber, né, o professor, o pai, ou também o psicanalista, né, já foi colocado num lugar de substituto dessa figura paterna, supostamente como quem sabe, né, sobre a questão do desejo, né, mas há a questão do gozo e como que a criança vai lidar com isso, sobretudo nessas condições onde a gente vê, como eu disse no início, né, a própria mudança da ciência em relação ao nascimento dos bebês hoje, né, traz reconfigurações familiares que são muito diferentes da configuração edipiana clássica, né, e certamente isso modifica, introduz variáveis novas na relação ao saber, né? Então, na verdade, a nossa pergunta é: qual é o estatuto desse saber autêntico? Como saber sem o outro, né? Como produzir um saber que é mais da ordem do saber fazer com o real, com o gozo, né? Muito mais do que um saber elaborado,
através da articulação significantes, né? Um ponto interessante que a gente tem investigado é uma diferença que podemos fazer entre esse saber estruturado como linguagem, né, e o saber de Lalande, né? Como que isso é algo novo para a gente pensar, né? Um saber proveniente desse Lalande e que me parece a clínica poder demonstrar, sobretudo nos casos, por exemplo, das crianças autistas, né, como é que elas conseguem se virar com um saber completamente singular, com invenções, né? Acho que um saber que nos faz pensar mais no campo da invenção do que da sublimação ou da articulação, como encontramos, por exemplo, numa teoria sexual infantil, né? Enfim, então, penso que isso é um ponto de investigação e várias outras questões surgem aí, né? Por exemplo, que uso a criança faz do saber? O uso que ela faz do saber pode ser interessante para nos mostrar a sua posição na estrutura, né? Outro ponto, outra pergunta significativa, né? Como lidar não só com a criança, mas também com os pais ou com os responsáveis, muitas vezes seduzidos pelo discurso da ciência, né? Como incluí-los num reconhecimento, digamos assim, desse outro saber da criança, do saber autêntico, né? Na medida que ele pode sustentar para a criança uma resposta de caráter singular, né? Que envolve exatamente o seu modo de incorporar a língua, né? De operar com a incidência da língua sobre o corpo, né? E isso é tão singular que jamais poderá ser reconhecido como legítimo no campo da ciência, mas para o discurso analítico a gente sabe que cabe ao analista legitimar esse saber, né? Acho que um dado importante que eu quero esquecer de dizer é que quando a gente fala dessa relação da criança com o gozo, a busca de um limite ao gozo pela via do saber autêntico, né, é preciso a gente retomar também a definição do Lacan do saber como enigma, do saber como meio de gozo, né? Acho que vão surgindo algumas formulações lacanianas orientadoras dessa discussão, né? E um ponto aí também importante, que quando se trata do gozo na infância, isso aponta diretamente à posição da criança como objeto de gozo do outro, né? Algo muito evidentemente localizável na sociedade contemporânea em diversas situações. Então, como se posiciona aí o analista, né, para que, como diz Lacan, não seja o corpo da criança tomado como condensador de gozo do outro, né, e como o seu saber autêntico poderá servir de limite, né, a isso. Então, eu espero que os colegas tenham casos, né, os casos clínicos, as discussões, os debates que possam nos ajudar a avançar nessas questões, né, e contribuir aí não só para a psicanálise com crianças, né, mas também por tudo aquilo que a criança ensina à psicanálise, né, de um modo geral. Isso desde Freud aconteceu, por mais mudanças que a gente encontre hoje, certamente que a criança nos ensina.